Olá! Hoje a nossa conversa é sobre uma ferramenta financeira poderosa, o barter. Vamos entender como ele pode transformar a volatilidade do agronegócio que tira o sono de tanto produtor em uma verdadeira vantagem estratégica. Para começar, vamos direto ao ponto, né? O dilema que todo mundo que produz conhece bem: a volatilidade de preços. É um sobe e desce que complica qualquer planejamento. Olha só esse exemplo aqui, bem prático com o arroz. Uma aplicação de defensivo que na safra passada custava 5 sacas e meia, hoje está custando 13 sacas. É mais do que o dobro. Imagina o impacto disso na margem de lucro, na tomada de decisão. É uma mudança drástica. Então, ao longo da nossa análise, a gente vai passar por esses pontos. Vamos entender o que de fato é o barter, como ele funciona na prática, quem ganha com isso e, claro, os riscos envolvidos e as melhores práticas para se proteger. E, por fim, uma reflexão importante sobre qual é a verdadeira moeda da fazenda. Certo! Afinal de contas, o que é esse tal de barter? Vamos definir os conceitos principais para todo mundo ficar na mesma página. Bom, o coração do barter é a chamada relação de troca. E o que é isso? É bem simples. É quantas sacas do grão, seja soja, milho, o que for, são necessárias para pagar por um determinado insumo. A regra é clara: quanto menor essa relação, melhor é o negócio para o produtor. E olha, a ideia de troca não é nova, né? É da antiguidade. Mas o que a gente vê hoje na agricultura brasileira, especialmente desde os anos 2010, é uma evolução. O barter deixou de ser uma simples troca para se tornar uma ferramenta financeira sofisticada, focada em gestão de risco e principalmente em acesso à tecnologia. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como tudo isso se desenrola no dia a dia da fazenda. Como essa estratégia funciona na prática. Os benefícios são bem claros. Primeiro, o barter trava o preço de uma parte da safra, o que protege contra uma eventual queda lá na frente. Segundo, ele funciona como um crédito para comprar insumos sem precisar mexer no caixa. E o mais interessante, talvez, viabiliza o acesso a tecnologias mais avançadas usando a produção futura como pagamento. E é flexível, dá para personalizar os pacotes. Dando uma olhada nesse exemplo de plano de manejo de milho, fica fácil entender. O produtor pode usar o barter para travar o custo dos insumos essenciais, sabe? O fertilizante, a semente, o fungicida preventivo lá no pendoamento, o inseticida para lagartas, como a Spodotera frugiperda. Ele já garante o básico para a lavoura, com custo fixado em grãos. E é muito importante entender que o barter não é um jogo onde um ganha e o outro perde. Na verdade, ele cria um verdadeiro ecossistema onde todo mundo na cadeia produtiva sai ganhando. Olha só como essa engrenagem funciona. O produtor, como a gente viu, ganha segurança. O distribuidor garante o recebimento daquele volume de grãos e, claro, fideliza o cliente. A multinacional, por sua vez, vende sua tecnologia. E a trading, lá na ponta, ganha escala, o que dá mais poder na negociação internacional. É um sistema que se retroalimenta. E esse sistema gera um valor bem real, bem tangível. Por exemplo, não é incomum uma multinacional oferecer um bônus de, digamos, 4% a mais no valor do grão se o produtor levar o pacote tecnológico dela na operação. Isso pode significar 5, 6 reais a mais por saca. É dinheiro na mesa. Mas para que tudo isso funcione e a confiança seja mantida, a gente precisa falar abertamente sobre os riscos e, mais importante ainda, sobre como se proteger deles. A pergunta de US$ 1 milhão, né? A preocupação número 1 de qualquer produtor. E se der uma quebra de safra? E se eu não conseguir entregar o que eu prometi? O que acontece nesse cenário? A resposta está na estratégia. O segredo é nunca, jamais comprometer 100% da produção esperada. O ideal é ser conservador. Esse gráfico ilustra isso perfeitamente. Se a produtividade histórica é de 65 sacas por hectare, o produtor compromete no barter apenas 35 sacas. Essa diferença é a margem de segurança, a folga para eventuais problemas e também para poder negociar o restante no mercado spot, se o preço subir. Então, para resumir as chaves de sucesso. Primeiro, saber o custo de produção na ponta do lápis, centavo por centavo. Segundo, como já falamos, comprometer só uma parte da produção. Terceiro, um bom seguro agrícola atrelado à operação é fundamental. E por último, organização. Manter registros de tudo, nos mínimos detalhes. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma mudança de perspectiva, uma mudança de mentalidade sobre qual é, de fato, o ativo mais valioso de uma propriedade rural. Uma coisa que se observa muito no campo é o seguinte: o produtor rural é, em geral, um mestre em produzir grãos. Super eficiente. Mas na hora de vender, na parte comercial, aí a eficiência nem sempre é a mesma.
E essa citação do Jonathan Mello resume tudo de forma brilhante. Ele diz: às vezes, a gente não se preocupa em vender bem a nossa moeda. Qual que é a nossa moeda? É o grão. Ou seja, o principal ativo a ser gerenciado não é o real, mas sim o grão que o origina. E isso nos deixa com essa provocação final para refletir. Na gestão da fazenda, o foco principal está em gerenciar o caixa, o dinheiro, ou está em gerenciar de forma estratégica a verdadeira moeda, que é o grão? Fica aí a reflexão.